Olá a todos, vamos aqui fechar então esses nossos argumentos para que vocês consigam vislumbrar com clareza a necessidade de definir a área, trazendo um exemplo do primeiro argumento, quantidade de horas necessárias para alguém adquirir um conhecimento adequado nas matérias de certo edital. Lá no primeiro vídeo do capítulo 2, a gente trabalhou com um concurso de policial legislativo do Senado Federal, tranquilo. E a gente adotou a apostila da Alfacom. Então, só lembrando, aquela apostila tem 686 páginas, arredondando 700 páginas. Então, vamos trabalhar com um exemplo. Nós temos o nobre Heitor, o Dom Heitor. Ele está em janeiro de 2021 e seu sonho é ser policial legislativo do Senado Federal. Então, em 1º de janeiro, ano novo, ele se organiza. Fontes seguras, fontes confiáveis dizem que está previsto edital para o início de abril e uma prova para o início de junho. O Heitor tem 30 horas por semana para se preparar. Vai encarar um edital que, com base na apostila da Alfacom, na apostila de questões do revisaço da POD, nas dicas da POD, e vai precisar de 400 horas para estudar, fazer questão comentada e revisar a matéria. Como ele está estudando 30 horas por semana dedicado mesmo, ele vai levar 13 semanas e uns quebrados para fechar os 3 ciclos de estudo. Como a prova está prevista para início de junho, digamos 22 semanas. Entre início de janeiro e início de junho, vejo que está com uma imensa folga. Grosso modo, ele tem 9 semanas aí de folga, tempo para aprofundar, para suprir deficiência de estudo, efetivamente chegar disputando uma vaga. Tudo bem, então início de janeiro o Heitor está lá, começou o estudo dele com a apostila Alfacom, visando o concurso policial legislativo do Senado Federal. Mas aí o que acontece, deixa eu pegar aqui a minha cola, tá pessoal, o material do capítulo 3, deixa eu até ler o título do capítulo. Prosseguindo no tema, a definição da área, a especificação do material, a formação da base, o tempo necessário de preparação. Então tá, o Heitor está lá então na 3ª semana de janeiro, lá pelo dia 20, já estudando então há 3 semanas, com base na apostila da Alfacom para o concurso de policial legislativo do Senado. Aí abre o concurso de assistente de administração da Universidade Federal de Pernambuco. É a terra dele, e aí pela pressão familiar, o Heitor decide, vou encarar esse concurso. Pois bem, no material de vocês tem uma tabela com as disciplinas que serão cobradas nesse concurso para o FPE. Olhem só, língua portuguesa, matemática, noção de informática e conhecimentos específicos. A tabela traz o quê? Ela traz, na verdade, a quantidade de páginas de uma apostila, da apostila da Nova Concursos, que foi elaborada para esse edital. Então ali, pela apostila Nova Concursos, português 88 páginas, matemática 35, noções de informática 77, conhecimentos específicos 177 páginas. Dessas 4 matérias, português e informática, ele já vinha estudando para o concurso de policial legislativo do Senado Federal, que são aquelas 7 matérias. Daqui a pouquinho vai ter aqui nesse material, daqui a pouquinho a tabela de novo da apostila Alfacom para o policial legislativo. Mas daquelas 7 matérias, português e informática já vinha estudando. Matemática é uma matéria nova e olhem só, pessoal. Conhecimentos específicos, 177 páginas, é uma matéria nova em relação à preparação que ele está fazendo. Mas tudo bem, então, o Heitor resolve encarar, e nós estamos aqui em meados de 20 de janeiro, a prova da UFPE está prevista para início de março. O Heitor faz as contas aqui, o estudo dele, para ele fechar aqui, levando aqueles critérios que ele vai ter que estudar, vai ter que fazer questão com comentários e vai ter que revisar. Para ele fazer esses 3 ciclos, ele vai levar 213 horas. Tudo bem. Como ele já vinha estudando algumas matérias, português e informática, eu tirei 30 horas, dizendo que já estava fazendo uma base nessas 2 matérias, e a gente fica com 183 horas estimadas de preparação para fazer os 3 ciclos. O Heitor, como ele está estudando 30 horas por semana, ele vai levar aproximadamente 6 semanas para fechar esses 3 ciclos. Estamos em 20 de janeiro, a grosso modo tem 7 semanas para a prova da UFPE início de março, então deu tempo. 7 semanas, em 6 ele
mata o material, estudou sério, estudou focado, chegou, foi bem na prova. Fez 83, 84%. Chegou perto, não deu para passar. Tudo bem, o Heitor vai lá, aceita o fato, tira uns dias de folga, ia começar em meados de março, 10 de março, ia voltar para o sonho dele, que era o concurso de policial legislativo do Senado Federal. Mas aí abre um segundo concurso, que está na tabela aqui que eu chamo de Passeio 2. Abre o concurso de técnico do Instituto Nacional do Seguro Social, o nosso INSS. Pois bem, nessa tabela do Passeio 2, eu trago a estrutura da apostila Solução para esse concurso. Tá sintetizando aqui, nós temos aqui português, noção de informática, ética no serviço público, regime jurídico único, RJU, noção de constitucional e noção de administrativo, 6 matérias que já estão, a grosso modo, dentro do objetivo original do Heitor, que é o Senado Federal Policial Legislativo. Mas nós temos 2 matérias, com todo respeito, são uma desgraça à parte. Raciocínio, lógico, matemática. Que na apostila da solução tem 62 páginas, que com todo respeito, eu já estudei essa matéria, boa parte de vocês também, tem tópico aqui, quando mais tu lê, menos tu entende. E tem também conhecimento específico, com 62 páginas. Então, a grosso modo, tem 124 páginas, raciocínio lógico e conhecimento específico de matéria nova e matérias pesadas. Raciocínio lógico, na natureza dela é ser difícil, e conhecimento específico, grosso modo, é legislação. Então tá, então o Heitor, para fazer um estudo razoável, abriu o edital, certo? Meados de março, para uma prova VaptVupt. A prova vai ser daqui um mês, mais ou menos 15 de abril. Aí eu fiz um exemplo bem singelo, que o Heitor ele vai levar 68 horas apenas para fazer o estudo dele, certo? Uma estrutura de estudo bem singela. Então, como nós estávamos em meados de março, mais ou menos 10 de março, e a prova está prevista para 15 de abril, o Heitor vai poder estudar bem e vai fazer um belo aproveitamento nessa prova. Ele vai fazer 89%. Ele só não conseguiu passar porque esse concurso técnico INSS, o quantitativo de candidatos por vaga foi violentíssimo. Foi 1000 candidatos por vaga. Ou seja, aplicando uma proporção de 15% dos candidatos que fizeram estudo realmente profissional, 150 candidatos por vaga. Uma multidão de gente. Então, uma prova para o Heitor realmente se orgulhar. Ele conseguiu fazer um estudo mais singelo, certo? Mas como ele precisava de 68 horas para esse estudo singelo, o que daria 2 semanas e meia, e tinha 4 semanas, quase 5 até a prova, ele conseguiu reforçar, fortalecer esse estudo e chegou bem na prova. Fez quase 90%. Mas a concorrência qualificada, a extensão, essa grande quantidade de concorrência qualificada, 150 por vaga, fez com que essa belíssima nota, 89%, não fosse suficiente para passar. Tranquilo. Daí nós estamos em 15 de março, o Heitor tira uns dias para descansar, e aí tem que voltar aos estudos. Tem que voltar aos estudos por quê? Porque abriu, finalmente, de acordo com a previsão, né, o edital de policial legislativo do Senado Federal. Abriu o edital mais ou menos 15 de abril, como estava previsto, uma prova também como estava previsto início de junho. A grosso modo, o Heitor tem 6 semanas para voltar para o sonho original dele. Aí olhem só, nessa tabela aqui que eu chamei de o retorno, voltamos então para a apostila da Alfacom, e olhem só, relembrando a estrutura do concurso para vocês, tá? Português, redação, noção de informática, constitucional, administrativo, penal e processo penal. O que aconteceu? O Heitor, nesses passeios que ele deu, nesse concurso para o FPE, primeiro passeio, nesse concurso para o INSS, segundo passeio, ele estudou basicamente dessas matérias português e informática. 2 de 7. Ele não estudou redação. Ele estudou alguma coisa de constitucional e administrativo, mas no nível, uma extensão bem inferior, e ele não viu mais nada de penal e processo penal. Então, nessa apostila aqui, que, generalizando, arredondando, ela tem 700 páginas, o Heitor tem que voltar como matéria nova, porque ele estudou 3 semanas só lá nesse janeiro, para encarar 500 páginas. Usando como proporção que a cada página de teoria
eu vou ter uma página de questão comentada. E a cada 4 páginas de teoria, eu vou ter uma página de dicas, de resumo. O Heitor vai ter que encarar 1.125 páginas de estudo por ciclo. Aí, usando aquela proporção, 6 minutos para a primeira leitura, 5 para a segunda, 4 para a terceira, nós chegamos a 281 horas necessárias de preparação. Aí o desespero pega. Poxa, 6 semanas, estudando 30 horas por semana, 180 horas. Está faltando a bagatela de 100 horas. O Heitor vai lá, não desiste, ele encara. É o sonho da vida dele. Ele consegue estudar focado, 40 horas por semana. Chega em 240 horas. Então ele conseguiu girar parte das matérias 3 vezes. E ele conseguiu girar dessas matérias novas, as 5. Né, que é a redação, o aprofundamento de constitucional, o aprofundamento administrativo e penal e processo. Então, dessas 5 matérias, como ele precisava de 281 horas, mas ele foi lá para fazer os 3 ciclos, se esforçou 40 horas por semana. Ele conseguiu parte delas fazer 2 ciclos, parte dela fazer os 3 ciclos. Mas, o que ele não conseguiu também nesse horário? Faltou a revisão da informática e português. As matérias que ele já tinha uma base boa, porque ele estava estudando os outros concursos. Pois bem, em síntese, o Heitor tentou se esforçar 6 semanas, era necessário pelo menos, no mínimo, mais umas 2 semanas, para ele conseguir fechar os 3 ciclos dessas 5 matérias que ele retornou e fazer uma revisão daquelas 2, português e informática, que ele estava estudando para os outros concursos. Qual o resultado? Dos concursos que ele fez, aqui ele teve a pior nota. 79%. Tem que se vergonhar? Claro que não. Ele fez de cada 5 questões, ele fez 4 questões num concurso de grau elevado de dificuldade e um grau elevadíssimo de concorrência. Pois bem, aí o Heitor botou a mão na consciência e bateu o desespero no seguinte sentido. Olhem só, ele estava no início de janeiro. Ele tinha 22 semanas para estudar, se fosse fechar essas previsões para esse concurso. Ele, para fechar os 3 ciclos de estudo, precisava de 13. Teria 9 semanas de folga para suprir deficiência de aprendizado das matérias, para aprofundar ainda mais os estudos, para resolver uma enormidade imensa de questões da banca da prova da área, para chegar realmente muito bem, disputando vaga. Mas o que aconteceu com o Heitor? O Heitor foi passear. Ele apareceu no primeiro concurso para a terra que ele nasceu, Recife. Foi lá fazer o FPE. Não deu. Abriu um segundo com vaga para a terra do lado materno da família dele, Caruaru, Pernambuco. O coração foi lá, cedeu e fez. Quando ele voltou, o concurso que era o sonho dele, não deu tempo. Ele se sacrificou, passou de 30 horas para 40 horas. Ainda assim, estudou 240 horas, precisava de 280 para 5 matérias, faltou 40 horas. E 40 horas de concurso, 15% de diferença de carga horária é uma imensidão. É separar o 5º colocado do 1.005º colocado, vamos assim dizer. E além disso, não deu para o Heitor revisar português e informática. Então, enfim, qual foi a conclusão que ele chegou? A conclusão que ele chegou é que, em função dos passeios que ele deu, nesses 2 concursos com matérias diferentes, raciocínio lógico, matemática, nas 2 conhecimento específico, se não fosse os passeios, ele teria, a princípio, efetivamente, disputado uma vaga. Ele foi passear, estudou muito mais, cansou muito mais, gastou muito mais e aí está o nosso nobre caranguejo. Ele andou para trás. Ele reduziu em muito as chances dele conseguir a vaga que ele queria e, no fim, não conseguiu, não chegou nem perto. Num concurso de policial legislativo do Senado Federal, uma nota dessas, pensando numa média, num padrão, é uma nota respeitável, sem dúvida, mas não dá para chegar. Pois bem, pessoal, então, esse seria o exemplo para nós fechar essa parte aqui desses vídeos, tá? E eu vou enfatizar sendo chato de novo, certo, pessoal? Todo esse material aqui que eu falei para vocês no fim, é porque, como eu falei bem no começo ali, não, é só a minha opinião. A minha opinião é muito simples, que de cada 5 candidatos que chegam para fazer, que estudam para o concurso e chegam para fazer a prova, 4 não tem a mínima chance. Podem ser pessoas maravilhosas, podem ter sacrificado, gastado tempo, gastado dinheiro, abrindo mão da família, abrindo mão do lazer, mas por quê? Não definem uma área específica
e com isso um rol de matérias específicas para que, por meio do estudo a médio e longo prazo, consiga um grau de excelência necessário para passar em concurso. Essas de cada 5 pessoas, 4 não tem a mínima chance de classificação. Para ter uma chance de classificação, de tu conseguir conquistar a vaga que tu tanto sonha, tu tem que, novamente, pela 15ª vez já, definir uma área de concurso. A partir da definição da área, tu faz a tua base de matérias, 4, 5, 7, 9 matérias, dependendo, e aí sim, tu vai disputar a vaga. Aí vejam só, poxa, mas essa área é sentença perpétua? Não, não é. Depois que tu consegue realmente fechar essa base e manter essa base por meio das revisões necessárias, aí tu pode abrir um pouco. Pode abrir para concurso que vai jogar mais 2 matérias, 3 matérias, por quê? Porque vai ser edital, tu vai estar muito bem em 7, 8 matérias, vai estar mantendo uma revisão basicamente por resumo e questão comentada, e tu vai ter tempo de aprender as 2, 3 matérias novas para edital. Se vocês aceitarem, ou assim dizer, essa perspectiva, que na verdade não tem nada demais, é a mesma coisa que fala a imensa maioria dos veteranos de concurso público, certo? Vocês vão conseguir reduzir muito o sacrifício de vocês, certo? Vocês vão ter um retorno muito maior no estudo de vocês, porque vocês, estudando as matérias, vão ver que vocês estão caminhando, estão ficando melhores no dia a dia nessas matérias, e vocês vão ter efetivamente condições de disputar a vaga. Um outro ganho que a gente tem em definir a vaga e assim definir as áreas é que, vamos assim dizer, que a imensa maioria das dificuldades, das dúvidas angustiantes que tu enfrenta na tua preparação, elas são sanadas pela reiteração do estudo. É normal a pessoa procurar, mandar um e-mail assim, poxa professor, qual o melhor material? Qual o melhor curso? O que eu faço nesse caso? Mas se tu está estudando uma mesma área, mesmas matérias, o que tu vai fazer naturalmente? Pelo menos a princípio. Tu vai experimentar materiais diferentes. Porque tu tem que ter uma objetividade, mas tu não tem que ter pressa nessa definição. Ou seja, eu não preciso escolher um material e morrer com ele. Pela evolução tua, que tu vai ver pelo percentual das certas questões, tu vai conseguir encontrar aquele material que não é o melhor material do mercado, não é mais completo nem menos completo, mais adequado para ti, em virtude do teu perfil e do concurso que tu quer fazer. Certo? Tu definiu esse material, tu achou os seus melhores amigos para estudar para concurso. Por quê? Porque esse material tu vai usar no primeiro concurso da tua área, no segundo concurso da tua área, no terceiro concurso, e cada vez tu, em menos tempo, vai revisar e agregar mais conhecimento. Tá? Então esse é outro imenso ganho, que só tem quem define a área, define as matérias e a partir daí a médio prazo define o material. Se eu dissesse para vocês qual seria a orientação, a opinião 0001 que tu daria para alguém que quer ter sucesso na área de concursos? É o que eu estou dizendo para vocês. Definam a área, com a área, vocês definem as matérias, definindo as matérias, o estudo a médio prazo, vocês definem o material que vocês vão usar. E esse material vai ser o companheiro de vocês até que vocês consigam a tão almejada vaga na administração. Tranquilo. Pessoal, vou parar aqui, aí nós vamos seguir com os vídeos e a gente vai trabalhar os capítulos, alguma coisa, né? Dos capítulos 4 e 5 desse livro aí, Dicas de Metodologia para Concurso Público, em que eu vou falar um pouquinho de metodologia, não muito, né? Porque metodologia é um mundo. E volto a frisar o que eu falei bem no começo. É simplesmente a minha melhor opinião, não existe melhor metodologia. Existem, na verdade, certos critérios, certas formatações de estudo e tu vai ter que se adequar àquela que seja mais conveniente e eficiente para ti. A gente vai falar um pouquinho disso aí, de dicas de metodologia, e aí eu vou dar algumas opiniões sobre alguns tipos de materiais que estão aí pelo mercado. Então, por enquanto, agradeço a atenção de vocês. Daqui a pouquinho, um próximo vídeo, falando então de metodologia inicialmente para concursos públicos e aí de alguns materiais que a gente já pode usar nessa preparação.